Este vídeo é a segunda parte que continua a respeito da primeira pregação, falando sobre curas, milagres e libertação. Observem que no primeiro vídeo você vai verificar que João ele prega sobre a mensagem que está próximo ao reino dos céus. Jesus, por sua vez, depois que ele inicia seu ministério, ele dá continuidade a esta mensagem, a esta pregação, que está próximo o reino dos céus. Mas não só para por aí. Ele faz algo que João não realizava. Ele cura, ele realiza milagres e ele expulsa demônios. O que é interessante é que neste vídeo, na segunda parte, eu falei que Jesus transferiu essa autoridade que ele tinha recebido de Deus, por meio do Espírito Santo, para os seus apóstolos. E aqui, no livro de Mateus, capítulo 10, a gente verifica, você, qualquer pessoa, seja você teólogo ou não, graduado ou não, você pode ver com seus próprios olhos. Acompanhe comigo. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Veja exatamente o que está escrito e como está escrito, sem haver a necessidade de forçar uma interpretação. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Veja, há versões que aonde você vê palavras como autoridade, vai ter versões que vai dizer poder. Autoridade e poder são sinônimos dos quais na Bíblia está se referindo o que Jesus deu. Jesus recebeu autoridade, Jesus recebeu poder. Os discípulos receberam autoridade, os discípulos receberam poder. Uma das coisas interessantes que você pode certificar comigo, acompanhar comigo, no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 14, também repete esta informação, que Jesus deu autoridade para os seus discípulos. Veja, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Algo interessante, algo extraordinário. No livro de Lucas, capítulo 6, e versículo do 12 ao 16, capítulo 6, 12 ao 16, você poderá ver a mesma coisa, o mesmo cenário. Capítulo 6, e versículo do 12 ao 16. No versículo exatamente do 12 ao 16, você vai encontrar o chamado dos apóstolos. E além do chamado dos apóstolos, você vai ver que Jesus, ele transmite a autoridade semelhante aqui neste livro. No livro de Mateus e no livro de Marcos. Mais à frente, você vai ver um outro grupo de pessoas recebendo também esta autoridade. Porque esta autoridade não vai ficar limitada somente aos 12 apóstolos, mas também a todos aqueles que acreditarem. Mas analisando o livro de Mateus, capítulo 10, veja, Jesus deu-lhes o poder para expulsar os demônios. No versículo 6 e 7 e 8 do livro de Mateus, a gente lê: mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus.
curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebestes e de graça dai. Isso é algo impactante, é algo fortíssimo. Os discípulos viram o que o mestre fez. E eles ficaram maravilhados, assombrados, pois eles nunca tinham presenciado nenhum homem fazendo tamanha proeza, com tamanha autoridade dos céus. E agora, os seus discípulos, que também tinham suas falhas como pessoas humanas, estavam com o Rei dos Reis. E agora ouviu dos lábios do seu mestre que eles estavam recebendo autoridade. Para quê? Para curar enfermos, até para ressuscitar mortos e expulsar demônios. Foi possível eles realizarem o que Jesus mandou? Eles cumprirem esta missão? Sim, sim, sim. Foi possível. Mas veja, o povo, a que povo os discípulos foi enviado? As Sagradas Escrituras, no versículo 5, Mateus capítulo 10, versículo 5, diz: A estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi no meio do povo de Israel que havia muitos enfermos e por credenciais divinas, por uma autoridade divina, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus e Jesus transferiu para os seus discípulos, eles podiam curar. Eles podiam expulsar demônios, pois tinha muita gente no meio do povo de Israel que os seus problemas eram de origem espirituais. Tinham problemas que eram demônios que estavam por trás de maneira direta. E somente ao expulsar estes demônios é que as pessoas seriam plenamente restauradas. Havia necessidade de milagres. E aonde havia necessidade de cura, de libertação e de milagres, os discípulos tinham autoridade para suprir essa necessidade pelo poderoso nome do Senhor Jesus. E não somente pelo poderoso nome do Senhor Jesus, mas enviado pelo próprio Senhor Jesus. Por receber autoridade, poder, autoridade pelo próprio Senhor Jesus. E como eles receberam de graça, Jesus diz: de graça recebestes e de graça dai. Já se passaram aproximadamente mais de 2000 anos que isto aqui ocorreu. E agora a gente não está falando de Cristo Jesus. Nós estamos falando dos apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus saíram. E eles realizavam estes milagres. Eles realizavam libertação. Estar com Cristo, ser discípulo de Cristo, ser apóstolo de Cristo, tem que ter esta unção. Tem que ter esta autoridade. Muitas das vezes, nós como homens de Deus, nós como ministros do Evangelho, nós buscamos ter domínio das letras, das Escrituras, seja da Torá, seja do Novo Testamento, seja do Bereshit, da Tanakh, seja de toda ela, do Novo e o Antigo Testamento. Buscamos dominar, buscamos conhecer, mas exercer a autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, realizar milagres, nós ainda nos encontramos longe. Sabe por quê? Por conta da incredulidade que há no nosso coração em relação à unção de cura, à unção de libertação, à unção de milagres, que é dado por meio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo
pode ter estes dons, ou estes sinais, ou esta autoridade, ou este poder. Porque é fácil dizer Jesus curava porque ele tinha um dom de curar. Ou Jesus também expulsava demônios porque ele tinha o dom de expulsar demônios. Ah, Jesus realizava milagres porque ele tinha o dom de realizar milagres, como fossem 3 dons à parte. Ah, Jesus pregava porque ele tinha também um dom de pregar. Ei, Jesus tinha o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo, nós devemos acreditar, devemos amadurecer a nossa fé nisso. Ter o Espírito Santo é o suficiente para nós pregarmos, para nós orarmos pela cura, ministrar a oração de cura, ministrarmos libertação, ministrarmos milagres. Ter o Espírito Santo deve ser tudo. Mas nós ainda não amadurecemos a nossa fé para esta finalidade, para este aspecto, porque somos condicionados neste assunto a ser incrédulos. Por isso, peço a você, fique atento aqui. Eu trouxe agora uma pequena reflexão para nós, no presente momento, que é uma realidade no meio de muitos cristãos aqui no Brasil e ao redor do mundo. Entretanto, peço a você que você preste bastante atenção que, de fato, Jesus tinha autoridade e ele manifestou sua autoridade e multidões o seguiam através de suas mensagens, por meio da pregação, através dos seus milagres, das suas curas e das suas libertações. De igual modo, ele transferiu autoridade para que os seus discípulos continuassem o seu ministério, fosse uma extensão dele. Continuasse depois que ele partisse e fosse uma extensão dele enquanto ele estivesse na terra, pregando sobre o reino de Deus, sobre a salvação do pecado, sobre cura, e fazendo cura, milagres e libertação. Jesus, nós vemos agora, no livro de Lucas, que os discípulos de Jesus, numa contagem de 12, já não era o suficiente para a demanda. Estava havendo muita gente, a necessidade era muito grande, sabe? E aí no capítulo 10 do livro de Lucas, há uma coisa extraordinária, onde apresenta que Jesus, ele seleciona agora 70 homens. E ao selecionar os 70 homens, ele também transmite a autoridade que ele tinha dado aos seus discípulos. No capítulo 10, versículo 1, especificamente, nós lemos: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Primeiro, fosse nestes lugares aonde Jesus iria, que estes fosse primeiro. E indo, eles anunciassem o reino de Deus, anunciassem as boas novas do Evangelho, curassem os enfermos, expulsassem os demônios. Aonde está escrito isso? Se você ler o capítulo 10 todinho, você vai encontrar isso. Porém, para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo, eu estou lendo alguns trechos principais. E nesses trechos principais, eu quero te apresentar exatamente o versículo 1 e depois do versículo 1, o versículo 9, que diz: curai os enfermos. Versículo 8. Quando entrardes numa casa ou numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Veja,
ao entrar numa cidade, é comum que em uma cidade exista muita gente enferma. Muita gente necessitando ser curada. Muita gente também sendo necessária, tendo a necessidade de ser liberta. Liberta porque anjos caídos se tornaram demônios, opositores de Deus, inimigos de Deus, e praticam perversidade no corpo humano, para denegrir a imagem do Criador que está no corpo humano, que está no homem. E aí causa tormento, miséria, dor, tristeza, angústia. Por isso, Jesus os envia para preceder que ele iria neste lugar. E diz, curai. Veja, se Jesus diz que você deve curar, é você que deve curar. Se ele diz, Reginaldo, você vá e cure. Então eu devo acreditar na palavra do Senhor Jesus e ir e determinar a cura sobre a pessoa, crendo que ao falar a pessoa será curada. Por quê? Ao ir, eu estou indo em obediência àquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, o Senhor Jesus, que mostrou que de fato tem autoridade. Eu, crendo que ele tem, devo crer agora na missão que ele designou para mim, como seu discípulo, como seu apóstolo, como seu profeta, como seu instrumento para a salvação daqueles que estão a perecer. Nós estamos falando de 70, outros 70, ou seja, 12 discípulos foram selecionados. E agora nós temos outros 70. Tudo isso para expandir a pregação do Evangelho. E veja, curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes o quê? A vós outros está próximo o reino de Deus. Pregação do Evangelho. Está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino de Deus. Está entre vós o reino de Deus. Segundo, curai os enfermos. Expulsai os demônios. Realizai milagres. Veja, no capítulo 17 do capítulo 10. Os discípulos foram anunciar, foram cumprir